Olá, gente, bom dia! O programa Bom Dia com dicas para vocês. Hoje tem dicas muito especiais. Olha só, vamos falar de obesidade, gente. Então, vamos bater esse papo sobre a obesidade que está aí, principalmente nesses momentos que estamos vivendo aí muito deitadinhos em casa. Vamos bater esse papo especial com a nutricionista Maísa Luz, que já está aqui com a gente. Então eu já convido vocês. Vamos lá, então? Bom dia, doutora Maísa. Bom dia, Sandra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Poxa, para falar aí deste assunto que a gente sabe quanto é importante, a questão da obesidade, né? Então eu já começo a perguntar o seguinte, né? Eu já começo perguntando, né? Quando é que eu sei que eu tô obeso? Quando é que eu sei que eu tô gordo? E aí, tem uma relação aí? Muita, né? Então a gente tem que separar algumas coisinhas, né? Iniciais. Como eu sei que eu estou acima do peso, tá? O termo hoje em dia gordo a gente não utiliza. Então são questões de obesidade, sobrepeso ou então até acima do peso, né? Então, inicialmente, para a gente saber em que estado nós nos encontramos, a gente precisa fazer alguns testes, algumas avaliações. Uma avaliação física, por exemplo, na academia, vai te dar o índice de massa corporal, que chamamos, né, que é o IMC. Se ele está a partir de quanto, o teu IMC? É um cálculo básico, né? É peso dividido pela altura ao quadrado. E aí a gente vai ter um percentual, vamos dizer assim, né? Então a gente usa uma tabela e prevê onde a gente se encontra, onde o meu IMC se encontra, dentro de que nível, de que estágio, né? Então hoje a gente considera um sobrepeso, né, que a gente chama, a partir de 29, 26, então depende muito do estado nutricional da pessoa, né, no caso do paciente. Então é uma avaliação conjunta, né? Então não só o IMC vai dar esse suporte pra gente, porque a gente pode pegar, por exemplo, um peso alto, mas a pessoa alta, né? Então assim a gente vai dar um falso IMC. Então o que é necessário também é fazer uma avaliação tanto física quanto nutricional detalhada, né? Um exame detalhado do percentual de gordura, detalhado do percentual de massa magra, né? A gente pode estar usando tanto dobras cutâneas, a gente pode estar usando hoje, que é muito utilizado, balança de bioimpedância. Então são vários protocolos, vários procedimentos que a gente pode chegar até o resultado final. Então, essa questão da altura da pessoa, se é alta, se a pessoa é baixa, também vai influenciar nessa questão do peso. Influencia, com certeza, influencia. Principalmente um exame inicial, um exame visional, mais ou menos assim que a gente chama, né? Dentro de academia, isso tudo. Porque eu posso ser alto e de repente eu posso ter um peso maior, mas isso também pode se dizer que eu não esteja obeso, é isso? Pode, e dá muito. São os falsos IMCs que a gente chama, né? A gente, por exemplo, eu posso estar com um peso baixo, mas eu ser alta, então vai dar um falso IMC. Então o IMC que está me dando inicialmente em cima de cálculos vai ser um IMC falso, né? Então assim, é muito relativo. Tem certas situações, certas pessoas que realmente batem, mas varia muito de pessoa para pessoa. Então o exame detalhado ele é muito importante. E doutora Maísa, geralmente nas avaliações
em academia, por exemplo, que eu frequento, né, tanto assim. Então, nas avaliações é tirado medida, né, corporal. Sim. A obesidade, ela pode ser detectada por essa medida ou só tem relação com peso? Não, ela pode ser e provavelmente é. Por quê? São feitas dentro de academia avaliações de dobras cutâneas, né, e circunferência. Então, uma relação muito frequente que a gente utiliza também para detectar obesidade é a relação de cintura-quadril, né? Então, dependendo do resultado do exame de cintura-quadril, a gente pode detectar também um possível sobrepeso, uma possível obesidade. É por isso que eu estou lhe falando, é muito relativo. Então, são vários exames que precisam ser feitos, né, para a gente detectar não somente o IMC, relação de dobra cutânea, a relação de cintura-quadril também é muito importante. Tem, doutora, a importância dessa avaliação antes da pessoa ir, né, fazer uma atividade física. Sim. Então, a nutricionista, ela pode indicar que tipo de atividade aquela pessoa pode estar fazendo para diminuir ou então combater essa obesidade? A nutricionista faz isso? Na verdade, Sander, assim, a gente não indica que tipo de atividade a pessoa tem que seguir. O que a gente indica são orientações. Você precisa auxiliar com atividade física, seja ela do seu gosto, né? Então, o que vai acontecer? A nutrição, ela vai trabalhar dentro da forma de se alimentar, né? Tirando o que tiver que tirar, auxiliando, reduzindo, e a gente tem uma indicação para fazer com atividade física. Não somente com atividade física hoje, a gente precisa muito também de exames bioquímicos, a gente precisa também de acompanhamento psicológico, que é muito importante. Tem tudo um conjunto aí também, né? Exatamente. Só que assim, hoje, poucas pessoas elas estão dispostas a fazer isso, né? Então, é um trabalho árduo, né? Mas assim, quem hoje está disposto a fazer, a se prontificar a fazer tudo isso? São várias questões que estão aí. Por exemplo, estamos vivendo numa época de pandemia. Isso. Né? Então, o psicológico ele está muito afetado, muito abalado. Então, estamos também numa fase de redução de custos, né? Muitas pessoas não têm plano de saúde, precisam pagar a maioria das coisas. Então, as pessoas elas estão com outro pensamento também. Então, a nutricionista, no caso, ou o nutricionista, né, a gente pode dizer assim, ele também indica um psicólogo no momento da consulta, ele fala sobre isso com o cliente? Eu falo por mim, vou falar por mim, né? Então, assim, o que eu costumo fazer? Pedir exames bioquímicos para saber como que estão os níveis hormonais, principalmente da pessoa, porque também pode ter relação direta com o sistema hormonal, a gente não sabe, não pode ser somente alimentação, pode ser um caso de sistema hormonal, né, psicológico da pessoa. Então, durante a entrevista, né, que a gente faz, a gente vai detectando, a gente tem um pouco até de psicóloga no meio da formação. Dá para dizer se o problema daquela pessoa é psicológico, por exemplo? Porque a gente vai estudando a pessoa ali na hora, como se fosse uma conversa entre eu e você. Eu estou tentando analisar e eu estou tentando ver onde que está o ponto fraco da pessoa. Será que é somente a alimentação? Será que o ponto dela crucial não pode ser uma fuga? Então, se for uma fuga, eu posso estar detectando como se fosse um problema psicológico, né? Por que essa pessoa está entrando nessa fuga? Então, é assim, a gente faz, junta tudinho, e aí no finalzinho a gente vai dando um direcionamento. Olha, você precisa fazer um acompanhamento com tal profissional, faça isso, assim, assado. Mas não é somente a pessoa ela tem que aceitar, né? Ela tem que aderir ao que a gente propõe a ela. Eu digo que a pessoa já tem que ir com esse propósito, já, né? De mudança. De mudança. De querer, na verdade, né? De querer mudar. Será que eu estou disposta a fazer essa mudança? Será que eu consigo? Eu vou me disponibilizar? Porque a obesidade em si, né, ela precisa de tempo.
Ela não é da noite para o dia, né? Então a gente tem efeitos rebotes que acontecem muitas vezes, porque quem está na fase de obesidade tem gatilhos, existem os gatilhos, né? Sim. Então é preciso estar 100% direcionado e querer a mudança. Bem, gente, vamos já continuar o nosso papo aqui com a doutora Maísa, com a nossa nutricionista de hoje, mas não esqueçam de dar o seu like lá nos nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, nos siga nas redes sociais, porque a doutora Maísa vai responder as perguntinhas que podem vir de vocês. Não é, doutora? Todas, com muito amor, muito carinho. Então, falando ainda em perguntas, eu quero logo fazer uma assim. Doutora, qual a relação da obesidade com as doenças aí? A obesidade, ela pode trazer que doenças pra gente? Olha, são várias, né? Hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, algumas doenças inflamatórias, das articulações, né? Pode trazer problemas psicológicos também. Então, dentre elas vão se diversificando muito mais, né? Sim, sim. E a gente não pode deixar de falar sobre o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, né, doutora? A gente está aí vivendo ainda isso, mas pode dizer, doutora, que esse isolamento realmente ajudou muito para que as pessoas se tornassem mais obesas? Com certeza, né? Inicialmente tudo, principalmente pelo lado psicológico, né? Então a gente bate muito nessa tecla porque o lado psicológico, ele atinge muito. As pessoas, às vezes, elas são fracas, né? De mente, então tudo acarreta um medo em si, principalmente a início de pandemia, né? Então as pessoas, elas se isolaram, elas pararam de fazer atividades físicas mesmo dentro de casa. Elas pararam de fazer, então veio a ansiedade, né? O alto consumo de fast foods, comidas rápidas, né? Então isso foi ocasionando o acúmulo de gordura, sobrepeso. Eu até vi uma reportagem que eu achei interessante na televisão, que um nutricionista, ele dizia assim, que a entrevistada, né, disse que ela, no momento de isolamento, ela pensava muito no doce que estava vendendo lá no vizinho de baixo. Então ele disse assim, você pode ir lá buscar o doce, mas vá pela escada, é isso também? Para, de certa forma, né, fazer com que ela fizesse algum tipo, uma atividade física, uma queima de gordura rápida ali, para ela repor o consumo dela de doces, né? Vai ficar entre elas e elas, né? Pra gente não ter nenhuma perda, assim. O próprio home office, né, doutora? Também, que adotaram também. Muito, né? Então, trabalhando e comendo. E comendo, realmente. E daí, a gente sabe que é muito difícil as pessoas, elas terem uma alimentação saudável com ansiedade, né? Então, assim, elas pegavam o que era de mais prático, doces, sucrilhos, mas o problema não está em consumir tanto, né? Qual é a quantidade que você está consumindo? Você está tendo uma perca? Você está queimando? Não está. Então, tudo isso daí vai acarretando num processo de ganho de peso. Doutora, por que essa questão da ansiedade geralmente nos leva ao doce? Assim, geralmente ao doce, mas existem gatilhos que se levam ao salgado também, né? Então, assim, vai de muita pessoa. Quando eu estou ansiosa, eu não sou de doce, eu sou de salgado, entendeu? Então, a ansiedade, ela leva, não geralmente somente ao doce, mas também a salgado. Só não leva as coisas naturais, né? Saladas, tudo mais. Estou ansioso, vou comer tomate. Prato de salada. Poxa, não rola. Só engordade. Poxa, e não é. Doutora Maísa, e não só de alimento, né? A gente pode falar também da bebida alcoólica. A gente tem visto aí também em reportagens que o consumo de álcool aumentou, né? Aumentou, né? Em fase de isolamento, tudo aumenta, né, Sander? Consumo de bebidas, consumo de alimentos irregulares, né? Então, assim, é o gatilho.
que as pessoas acham, né? O que eu posso fazer para sair daquela parte de eu me isolar? O que eu posso fazer? Consumo de álcool, né? Álcool é altamente calórico. Não só a gente trata de calorias, mas a gente trata também de doenças, né? Relacionadas à questão de álcool, principalmente atingindo a parte de fígado, né? Daí, e alimentação. Então, as pessoas elas acham os gatilhos, né? Para elas se livrarem de certas situações. Não tem essa história, eu não estou bebendo cerveja, mas estou bebendo uma destilada, um whiskyzinho, porque a cerveja engorda mais. Não tem isso. Não tem Passou isso. a ser álcool. Tem calorias, né? Então, assim, em especial, eu não trato assim, eu vou tirar a bebida de você. Se você gosta de consumir a bebida, você consome. Mas será que isso vai ser viável para você? Eu deixo em aberto essa questão, né? Será que vai valer a pena você consumir o álcool e jogar fora tudo que você conquistou até agora? Não, doutora, mas eu quero muito tomar um pouquinho. Ok, toma, mas saiba tomar, saiba consumir, né? Você precisa trabalhar isso também. Não é eu querer tomar não sei nem como é que fala, uma grade, alguma coisa assim, né? Que eu não bebo, Então, será que vai valer a pena todo o esforço que você fez até agora para perder em, sei lá, em 3 horas, 2 horas? Né? Será que vai valer a pena? Então, eu deixo essa questão em aberto. São perguntas que você mesmo vai precisar se responder. Né? Será? Então, a decisão vai ser sua. A culpa não vai ser minha, né? Vai ser diretamente sua. E aí, será que vale a pena você jogar fora toda uma questão, todo um planejamento que você fez até agora? Doutora, assim, eu vou fazer uma pergunta até por uma questão minha também. É mito ou existe mesmo, ou é verdade, podendo dizer assim, essa questão da compensação alimentar? Hoje eu como um bolo delicioso de chocolate, aí amanhã eu passo a comer as nossas famosas saladas. Existe essa compensação? Na verdade, a gente chama do dia do lixo, né? O famoso dia do lixo. E o dia do lixo, ele entra em questão também, como a gente falou agorinha. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Até onde eu estou disposto a jogar toda a alimentação que a gente fez, todo o trabalho que a gente fez? Não, eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate da vovó. Ok, pode comer, mas você também não coma o bolo inteiro, né? Coma uma fatia, se reorganize, né? Com as questões. O que você quer para sua vida, né? Então, assim, se você está disposto, se você está com desejo, até onde eu vou pesar isso, né? Se eu estou com desejo, eu vou comer. Eu sou humano, sou de ferro, né? Tem coisas que a gente precisa voltar e comer, a relembrar, reviver. Por exemplo, uma viagem. Eu vou viajar, eu vou ficar lá, eu vou levar a minha dieta. Pouquíssimas pessoas fazem isso, não vou dizer que nem todas, verdade. Né? Mas será, até onde eu posso pesar? Até onde eu posso levar? Será que eu não posso incluir uma salada? Será que eu não posso incluir um pouco de carboidratos, uma proteína boa? Nossa, eu posso fazer. Até mesmo se for para as praias, né? Vai ficar maravilhoso, né? Sim. E essa é a questão, né? Então, assim, até onde você está disposto a fazer tudo isso, né? Ou então, você faz ou você não faz, né? Exatamente. Ou você faz ou você não faz. Se você tiver com muita vontade, faça, né? Mas saiba dosar. Não vai estragar todo o nosso planejamento, todo o nosso trabalho. Porque depois a culpa leva a nutricionista. A nutricionista que não me disse ou não fez, né? Isso mesmo. Doutor, e se eu disser assim, você é o que você come, eu sou o que eu como, e aí, existe isso mesmo? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vai fazer o estudo de macrobiota intestinal, né? Modulação intestinal. Como que está funcionando a sua microbiota? Como podemos tratar, né? Então, assim, como eu te falei logo no início, a gente precisa estudar o paciente, né? Hoje a gente trabalha muito em cima de macrobiota.
né? Como é que está funcionando? Ah, não está legal, então vamos fazer o tratamento, porque através disso também a gente consegue fazer a perda de peso, né? Não somente perda de peso, ganho, estagnação do peso, tudo a gente consegue juntar a partir da macrobiota intestinal. Ah, então essa questão que você está nos falando é da questão intestinal, que interfere também. Exatamente, intestinal. Se o teu intestino não estiver legal, provavelmente todo o resto não vai estar, né? Então a gente sabe que intestino não é só parte de excreção, é parte de absorção. Enquanto você está dormindo, o seu intestino, os seus órgãos todos estão trabalhando também para perda de peso, também para ganho de massa. Então, se um não estiver legal, todo o resto também não está. Pois essa questão do estar dormindo, né? E um leigo como eu, tem muito essa questão de achar que o corpo está ali parado, não está mais acontecendo nada. Eu não estou comendo, então também não estou engordando. É assim que funciona? Não. O corpo, ele realmente precisa de descanso, né? Só que quando nós estamos dormindo, ele também está trabalhando, né? Ele fica trabalhando, não em grande quantidade, como ele trabalha durante o dia, né? Porque ele não está tendo estímulos, não está tendo... mas ele trabalha sim, em si. Então ele trabalha a parte da tua redução de teu percentual de gordura ou então do ganho de massa muscular, dependendo do seu objetivo. Eu comi ontem o pastel de queijo, aí eu digo, eu vou logo de manhã para academia para queimar esse pastel. Tem muita gente que diz isso, eu também digo, é verdade. Deve estar fazendo, né? Os gatilhos nutricionais, né? Relativamente, você não vai queimar o pastel de ontem, né? Você vai queimar as calorias ganhas de ontem e nem vai queimar tudo, porque depende muito do teu grau de intensidade de atividade física, né? E se você vai fazer atividade física, se você não vai jacar de novo, né? Se você não vai consumir algo errado. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que a nutrição, ela é linda, né? Só que até onde você está disposto a mudar, né? A gente lhe dá a orientação, a gente lhe dá o caminho, mas será que você vai conseguir? Será que você quer? É a pergunta, na verdade, né? Será que você quer? É como a gente falou também, eu quero muito consumir tal coisa. Ótimo, você pode consumir, mas em que quantidade? Será que vai valer a pena? Será que eu vou estragar tudo que eu já fiz? Será que eu realmente estou com vontade? Ou será que eu só estou vendo e me deu aquela vontade? Então são várias perguntas. Por isso que a gente trabalha também com acompanhamento psicológico. Porque a psicologia, ela vai entrar nessa questão, né? Vai descobrir os gatilhos, vai descobrir aonde que a gente... os nossos pontos fracos. Então, tem toda essa questão. Então, é um conjunto, né? Não é só nutrição, não é só atividade física, tem psicologia, tem o endócrino, né? Tem, por exemplo, um ortopedista, porque se eu vou estar com sobrepeso, com ganho de peso, obesidade, as articulações vão sofrer, né? Então, a gente tem todo um conjunto hoje em dia, graças a Deus, né? Graças a Deus temos tudo isso, né? Poxa, doutora, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que está sendo muito interessante aí para todos vocês. E, assim, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa voltar um pouquinho aí dessa questão da pandemia que está aí. Graças a Deus, a vacina também já está aí, mas está vindo de forma lenta, mas vamos chegar lá. Então, quais são as dicas que a doutora dá para as pessoas que já se consideram ou já foram avaliadas como obesas, doutora? A gente pode estar utilizando, né, um momento de frutas e verduras, né? Vamos imaginar que é um prato, né? Então, o que a gente usa? Um parâmetro já de estudos. 50% do seu prato, pelo menos, de verduras, né? Com verduras que você gosta, você não precisa ser forçado a comer o que você não gosta, né? Uma porção de carboidratos, uma porção de fibras, que também é importante para a modulação intestinal, que a gente havia dito, né?
E proteínas. Se você puder se livrar um pouco mais dos óleos e frituras, ótimo. Vamos preferir os assados, os grelhados. Hoje temos aí a nossa queridíssima Flyer, né? Que nos ajuda, tudo fritinho sem óleo. Que nos ajuda muito, mas quem não tem os assados, né? Os tradicionais, né? Que nós usamos também. O aumento de consumo de fibras, né? Aveia, farinhas, granola, gergelim, castanhas e oleaginosas, né? E atividade física, né? Se você tem medo primordial de sair, também, se né? você tem medo de sair da sua casa ainda por conta da pandemia, tente exercitar-se dentro da sua casa, né? Peça orientações, né? Procure um profissional adequado para lhe orientar, de melhor forma, para se adaptar dentro do seu espaço, né? E se você não tiver, faça uma atividade física. Se você não está com receio, se você já se vacinou, né? Faça atividade física, é muito importante. Nem que seja uma caminhada ao redor da sua casa, né? Mas um profissional de educação física mais adequado para lhe informar. Poxa, os nossos nutricionistas convidados, eu sempre gosto de perguntar isso aqui, onde entra a água aí, doutora, a importância da água nesse processo? Gente, principalmente porque estamos num local quente, né? Inicia tudo daí. Então, assim, hoje a gente tem cálculos, tem maneiras, mas o carro-chefe consuma pelo menos 2 litros de água ao dia, né? Mas também temos 0,35 vezes o peso, né? Então você vai ter um parâmetro de quanto que você vai precisar consumir ao dia. Mas será que você precisa só disso? Será que sua atividade física ela está adequada ao seu consumo de água? Água é hidratação, gente. Água é vida, né? Então melhora a aparência de pele ressecada, cabelo, unhas, né? Então até descamação dos lábios, né? Então será que a gente está hidratado? Tem a hiperidratação também, que são outros parâmetros, outros assuntos, né? Só que a hidratação, principalmente a nível de atividade física, ela é importantíssima. Então, se você vai sair para fazer uma atividade física, leve a sua água, leve sua garrafinha, porque até mesmo em tempos de pandemia, compartilhamento, né? E tá tão fácil hoje, né, doutora, levar, né? Tem essas garrafinhas de plástico que dá para usar. Vários tipos, né, de garrafinhas que você pode adequar. Então a questão é hidrate-se, né? Você esteja sempre hidratado, até mesmo dentro da sua casa. Hidratação, o calor também, ele tá interferindo muito, a gente sente, sua, né? Suor, sudorese é perda de água. Então você precisa repor essa hidratação. Poxa, então colocar a água no meu dia a dia já faz parte. Vestir a roupa, vestir a garrafinha de água também. Praticamente isso daí. Saiu no carro, saiu andando, a aguinha lá perto. E se não for água, pode ser suco? Pode sim, só não pode ser refrigerante, gente. Poxa, pois é. Cafezinho aí, moderação, né? Porque tem gente que a gente passa um pouquinho de café, consome 5 litros durante o dia, né? Mas é vícios, né? Então isso daí é mais relativo, mais hidratação, água, suco. Se você quiser água aromatizada hoje, né, que temos, então está sendo muito adepto às pessoas, né? Mas hidrate-se de qualquer forma. Poxa, doutora, eu já agradeço muito mesmo e eu tenho certeza que a galera aí está gostando, porque dicas nutricionais não é todo dia, não é verdade? Não é todo dia que a gente tem aí essas dicas maravilhosas, principalmente quando se trata, né, de obesidade, que é uma doença, né, doutora? A gente pode dizer isso daí. E eu quero que a doutora agora diga aí para o nosso público aí as suas redes sociais, onde podemos encontrar a doutora Maísa Luz com as suas orientações aí nutricionais. Diga aí para a galera. Sociais é @NutriMaisaLuz com Y e S, gente. As minhas consultas, elas estão sendo online, né? Hoje em dia a gente precisa se adaptar. Aqui na Carmen Academia da Cidade Nova e em Belém na Clínica Articulário, né? Que é um centro de ortopedistas e fisioterapias também, né?
Aqui na Carmen também contamos com a parte de fisioterapia, né? Atividade física. Então, são essas 3 formas, né? Online e essas 2 presenciais. Então, procura a doutora no Instagram, não é isso? Que a doutora já deu aqui o endereço. E também vá lá com a gente nas nossas redes sociais, gente. Programa Bom Dia com Dicas está no Instagram, a página no Facebook e o nosso canal Bom Dia com Dicas. Gente, toda segunda-feira tem lá uma entrevista interessantíssima para todos vocês. É só ir lá se inscrever, também apertar lá no like e comentar. E a gente também pede sugestões de pauta para todos vocês. Podem dizer do que vocês acham interessante, que a gente vai lá e faz um programa bem bonito para todos vocês. Um grande obrigado, doutora, novamente. E um beijo e bom dia para todos vocês. Obrigado, gente.